Mateus capítulo 16 e o versículo 24, onde nos diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. O tema que nós vamos trazer da palavra que o Senhor tem nos dado, eu estava ouvindo ali o nosso irmão falando sobre nosso irmão lá falando, nós pedimos o que quiser, o que nós queremos, aleluia. E o nosso tema vai ser aquilo que nós queremos, porque não é que nós mande dizer, eu quero isso, eu quero aquele outro, não. Nós vemos que Jesus Cristo dá muita importância para o nosso querer, e nós vemos ali que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, aleluia. É só para quem quer vir após Jesus Cristo, é só para quem quer seguir ao Senhor Jesus Cristo. Quem não quer não está fora. Quem não quer seguir ao Senhor Jesus Cristo está fora. Ele tem o direito de querer e não querer. Então é importante nós fazer, aleluia, pedir aquilo que nós queremos, e se o que nós quisermos for de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele se interessa com o que nós queremos, com o nosso querer. Então Jesus está falando, se alguém quiser vir após mim, depois nós vamos falar mais sobre isso aí. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele trabalha em cima do nosso querer. Eu até creio que hoje tem muitos de nós que vieram aqui querendo vir aqui. Mas tem outros que vieram porque é dia de culto, deu tudo certinho, vieram aqui, mas não vieram por querer. E isso tem uma grande diferença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas agradecemos ao nosso Deus pela presença de cada um, ver novamente os rostos de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Tem 2 dias sem poder vir, não estava muito bom da saúde, né? E já parece que sou visitante, mas é uma bênção de Deus nós poder aqui estar reunidos, buscando a presença do Senhor. Se eu puder fazer se não for encontro, fazer um fundo musical, eu acho que o Senhor vai me dar uma mensagem assim, bem lenta, bem calma, para nós poder entender. E nós entendendo aquilo que o Senhor quer de nós, fica fácil de nós resolver se vamos querer ou não vamos querer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, no dia de hoje, como estava justificando, fiquei quase 3 dias sem poder comer nada, né? Aí, agora, graças a Deus, podemos estar aqui junto com os irmãos. Eu espero que os irmãos oraram por mim, pela minha esposa, pela nossa recuperação. Nós sabemos que nesse mundo nós enfrentamos várias batalhas, várias dificuldades, mas enfrentamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, outra coisinha mais, mas já faz parte, aleluia. Esse dia eu fui na dermatologista, tinha uma feridinha na ponta do nariz causada pelo sol, que a gente pega durante a vida toda, né? Muito sol, né? Aí ela pegou e me mandou passar um creme. Agora eu estou todo vermelho. Parece que estragou mais, né? Mas não estragou, né? Para consertar uma coisa dela, nós temos que estragar, né? Se nós tivermos que trocar uma janela aqui, nós vamos ter que quebrar a parede um pouquinho aqui, vamos tirar a janela e colocar outra. Então é isso aí, né? Não se assuste, né? Depois de um mês, mais ou menos, eu creio que vai sumir isso aqui. Aleluia. Tem muito sol. Aí, na ponta do nariz aqui tem uma feridinha, tá? Mas a dermatologista diz: não, olha isso aí, essa lesão, depois que passar o creme vai aparecer. Não vai ficar vermelha porque tem uma lesão. Tinha várias lesões, né? Mas, graças a Deus que nós aqui estamos, a mensagem vai ser curta, mas para Deus não precisa ter muitas palavras para falar. Nós sabemos que a palavra do Senhor tem muito poder. Então nós vamos falar hoje sobre o querer. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vamos começar falando, se eu vou puder colocar aqui na tela, depois eu vou voltar para cá, sobre
Marcos capítulo 10, no versículo 51, que nos fala sobre o querer. Marcos 10, 51, nos fala sobre o cego de Jericó. Eu não vou entrar em detalhes, nós conhecemos a palavra, mas vamos entrar justamente naquilo que nós queremos fazer, a atenção que Deus dá para o nosso querer, porque se nós não quisermos ser salvos, certamente nós não vamos ser salvos. Se nós não quisermos ir para o céu, certamente nós não vamos para o céu. Deus não vai nos pegar força e nos levar, não. Ele vai nos levar para os céus. Nós seremos salvos, perdoados, se nós quisermos. Aleluia. E Deus costuma perguntar o que você quer. Ali já está, Marcos 10, 51. Jesus estava saindo de Jericó, como a Bíblia Sagrada nos diz, como nós já conhecemos, e uma grande multidão seguia o Senhor Jesus Cristo. E ali entre essa multidão, eu creio que existia bastante barulho, as pessoas caminhando, conversando, outros clamando a Deus, mas teve uma pessoa que clamou mais alto do que todos, que foi o cego de Jericó. Existia um cego na beira do caminho. Ele perguntou que barulho era aquele, o que estava acontecendo naquele lugar. E alguém diz: olha, é Jesus o Nazareno, é Jesus que está passando aqui. Então ele disse: agora é a minha vez. Ele começou a fazer o quê? Ele queria alguma coisa, porque se ele não quisesse, ele ia ficar parado, quieto no seu canto, pedindo a sua esmola, ali bem tranquilo, deixar passar aquela multidão, junto com a multidão Jesus, que a multidão vinha seguindo a Jesus Cristo, mas não, ele queria alguma coisa, então ele tinha que fazer alguma coisa. E o que ele começou a fazer? Ele começou a falar, ele começou a clamar. Olha o poder do clamor em nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada nos registra, nos dizendo: clama a mim e anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar a Deus, essa é a nossa parte, e fazer coisas grandes e firmes que nós não sabemos, vem de Deus. Aleluia. Aquele que faz o impossível, aquilo que para nós é impossível, para Ele é possível. Então a nossa parte é clamar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós vemos o cego de Jericó ali clamando a Deus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, eu creio que a todos os pulmões, porque lá no meio da multidão, lá onde Jesus estava, creio que vários metros de distância, Jesus Cristo ouviu aquele clamor. O clamor saiu pela boca daquele homem que queria uma bênção, percorreu o ar, as ondas do ar, e chegou até os ouvidos do Senhor Jesus Cristo. Ali entrou nos ouvidos do Senhor Jesus Cristo e foi até a mente do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo diz: tem alguém clamando a mim, tem alguém dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas enquanto isso, alguém que estava perto dele dizia: fica quieto, não grita, não diz glória a Deus, não diz Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não clama, não perturba o mestre. Aleluia. Aí muitas vezes nós nos enganamos achando que nós vamos perturbar o nosso mestre Jesus Cristo. Nós nos enganamos pensando que nós vamos perturbar o nosso Salvador Jesus Cristo, quando Ele mesmo espera que nós clame a ponto de perturbar a Ele, como nos fala aquela parábola da virgem e do juiz incrédulo. Aquele juiz não temia Deus, não temia os homens, mas tinha uma viúva que todos os dias ia até lá e clamava: Senhor juiz, faça justiça sobre a minha causa. E ele não queria. Ele disse que não temia Deus, não temia os homens, e muito menos aquela viúva que ali estava todos os dias. Mas isso aconteceu várias e várias vezes, e aí existe uma lei, a lei de continuar pedindo sem parar, como a Bíblia diz, orar sem cessar. Ali ela estava sem cessar, indo buscar os seus direitos. Ela queria, e ela sabia o que ela queria. Então nós vemos que o próprio juiz disse: olha, lá vem aquela viúva, eu vou julgar a causa dela, só por uma causa. Eu não temo a Deus, não temo ao homem, mas vou julgar para que ela pare de me incomodar, de
julgar, no momento que eu julgar a causa dela, nunca mais ela vem aqui. E isso aconteceu, julgou a causa daquela viúva. O Senhor Jesus Cristo disse. Então a parábola é da viúva importuna. A Bíblia Sagrada nos diz, e na continuação o Senhor Jesus Cristo disse: se aquele juiz agiu desta maneira, quanto mais ao vosso Pai Celestial que está no céu, fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite. Olha o poder do clamor ao nosso Deus, aleluia. Então, assim como aquele juiz se sentiu importunado, o Senhor espera que nós faça isso com Ele. Todos os dias venha falar com Ele, venha orar a Ele, venha clamar a Ele em alta voz, porque o clamor é uma coisa em alta voz. Ele está esperando isso de nós. Jamais nós vamos importunar a Deus. Então podemos e devemos clamar. Aprendemos aqui com o cego Bartimeu, que estava clamando a Deus. Quando alguém mandava parar, aleluia. Alguém diz: essa igreja é barulhenta, essa igreja tem que falar mais baixo, tem que gritar menos. Mas essas mesmas pessoas que dizem isso vão lá no futebol, lá em Porto Alegre, naqueles estádios onde o barulho é 10 vezes mais alto do que o barulho de alguém buscando a presença do Senhor. Mas o mesmo que faz isso, ele nem entende o que é que ele está falando. Ele diz que não vou naquela igreja porque é muito barulhenta. Não, na real não é isso. É que ele não quer ouvir a palavra do Senhor, porque aquele que quer, ele faz todo o esforço. Então Jesus Cristo parou, estava ouvindo o clamor ali de Bartimeu, que era cego, que estava pedindo esmola, mas que estava buscando a Deus, fazendo aquilo que outros não estavam fazendo, clamando como outros não estavam clamando. E o Senhor Jesus Cristo parou, e a multidão parou, e o Senhor Jesus Cristo disse: vá lá e traga ele aqui que eu quero falar com ele. Então foram até onde estava Bartimeu. Chegando lá disseram: olha, tenha coragem, o mestre te chama. E ele pulou, ele jogou fora a sua capa e saiu correndo e foi até o Senhor Jesus Cristo. E chegando aonde o Senhor Jesus Cristo estava, aleluia, eu creio que aqueles que levaram ele pararam na frente, e o Senhor Jesus Cristo, olha a voz que ele ouviu. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir, aleluia. Então ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo perguntando: o que queres que eu te faça? Filho, o que queres que eu te faça? Isso entrou nos ouvidos dele. Então a resposta foi: Senhor, que eu veja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele só viu porque ele contou aquilo que ele queria para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós devemos querer, aleluia, fazer a vontade de Deus. Nós devemos querer obedecer ao Senhor Jesus Cristo, querer ouvir a sua voz e querer seguir a Ele. Como mais adiante nós estaremos falando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aquele homem que era cego há muito tempo, ele passou a ver, aleluia, e ele recebeu a bênção que ele queria, e aquilo que ele queria, ele falou para o nosso mestre, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Eduardo, devemos buscar aquilo que nós queremos, e que esse querer seja de acordo com o querer do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais outro versículo, nosso irmão João Anderson, Mateus 23 e 37, nos fala sobre o querer. Aqui nós vimos alguém que quis a bênção do Senhor, correu atrás, clamou pela bênção. Mateus 23, 37, e recebeu a bênção do Senhor. Foi abençoado porque queria a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo queria. Agora nós vamos ver uma cidade, podemos dizer um país, que não quis a bênção do Senhor e não recebeu a bênção do Senhor. Agora não é uma pessoa, agora é uma cidade, agora é Jerusalém, que não quis aquilo que Deus tinha para dar para eles, aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha para dar a eles. Eles não quiseram e não receberam. Olha, o que pode acontecer se nós não quisermos a bênção do Senhor e se nós quisermos a bênção do Senhor. Bartimeu foi um exemplo. Ele quis. Jesus disse: o que queres que eu te faça? Aleluia. Vamos ler Mateus 23, 37. Como eu falei, não vamos nos aprofundar, mas vamos falar
querer, as consequências do querer e as consequências do não querer, as bênçãos de Deus. Jerusalém, Jesus estava chegando em Jerusalém, Jesus entrou em Jerusalém, e isso aqui foi um lamento do Senhor Jesus Cristo sobre Jerusalém, e eu creio que Jesus lamentou naquela época sobre a cidade de Jerusalém, e eu creio que se Ele olha para o mundo hoje, em nossos dias, Ele faz o mesmo lamento sobre o mundo de hoje em dia em que nós estamos vivendo. Então Jesus Cristo lamentou. Olha o que Jesus Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha o final, ali depois da vírgula: e tu, Jerusalém, não quiseste ser protegida, assim como a galinha protege os seus filhos debaixo de suas asas, tu não quiseste. E como não quis, o que aconteceu? Não foi protegida por Deus, não foi protegida pelo Senhor Jesus Cristo, e não foi uma vez, nem duas que Cristo quis ajuntar, proteger Jerusalém, porque Ele disse: quantas vezes, Jerusalém, aleluia, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas. Quantas vezes, Jerusalém, quantas vezes, mas tu não quiseste, e já que tu não quis, tu não vai ser abençoada, tu não vai ser protegida, assim porque eu sigo o teu querer, aleluia. Então nós vemos o que acontece com o nosso querer. Por isso nós não devemos fazer as coisas porque são fáceis, nós não devemos fazer as coisas porque queremos, não. Se for difícil, vamos fazer, vamos querer e vamos enfrentar essa dificuldade, vamos querer e vamos seguir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não nos promete um mar de rosas, não. A palavra do Senhor não nos promete isso, nos promete um céu de glória se nós seguir a Ele, e se nós quisermos seguir a Ele, se nós tivermos que seguir vários anos, nós temos que querer e fazer o possível para assim nós andarmos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bartimeu quis e recebeu a bênção, Jerusalém não quis e não foi abençoada, não foi protegida, aleluia. E nós vemos que nunca as guerras cessaram lá sobre Jerusalém. Nós vemos que hoje, ultimamente, até está incendiando Jerusalém, não sei porquê, também não acompanhei muito bem nas notícias, até um redemoinho de fogo lá no meio de Jerusalém. Mas não estamos falando isso de Jerusalém, Jerusalém não quis, tá bom, tá? Mas em nós, hoje em nossos dias, o mundo hoje em nossos dias, será que está querendo ser protegida por Jesus Cristo ou não está querendo? Será que estão querendo a Jesus Cristo ou estão contra Jesus Cristo? Jerusalém, como nós vemos, ele apedrejava os profetas, eles matavam os profetas, além de não querer, eles apedrejavam aqueles que estavam ali para trazer a mensagem, a palavra do Senhor, para trazer a bênção do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos hoje em nossos dias, vamos olhar só para o nosso país, nós sabemos que já está existindo perseguições aqui no nosso país, sem contar em outros países aí fora. Nós sabemos que até a Bíblia já estão mudando, tem palavras aqui que vamos tirar, pegaram e tiraram, e estão fazendo outra Bíblia com as palavras que eles não gostam, a Bíblia do diabo, porque se Deus fez essa Bíblia, quem não quer essa Bíblia vai mudar, é somente o diabo que não quer que seja pregada a palavra, não quer que a verdade seja falada, não quer que seja explicada conforme que está explicada. Mas nós, na nova Constituição da Assembleia de Deus, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar falando, nós não somos discípulos do diabo, não, nós somos discípulos de Jesus Cristo, e nós vamos pregar aquilo que o Pai Celestial nos manda pregar, nós vamos pregar aquilo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, não na outra Bíblia que foi adulterada, que foi falsificada. Nós sabemos que já existe na Bíblia mais antiga a tradução do Novo Mundo, que já está mudada, isso vai ser antigo, estava nessa que nós estamos falando agora, e que o pastor falou na ceia, essa é bem atual,
essa é a perseguição. Eles querem prender um de nós, o pregador, que aqui vieram pregar e dizer que Deus, lá no início da criação, criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Vai para a delegacia. Falou que Deus criou homem e mulher. É isso que eles estão querendo fazer. Mas nós não somos discípulos deles. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Passando agora para a passagem que nós lemos no início. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 foi onde nós iniciamos. Aleluia. Então nós estamos falando sobre o querer. Aleluia. E aquele que não quer. Então nós vimos que o cego de Jericó foi abençoado porque quis. Jerusalém não foi abençoado porque não quis. Aleluia. Então nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo aqui: o discípulo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos. Então o discípulo é alguém que segue alguém. O discípulo de Jesus é aquele que segue Jesus Cristo, segue os seus ensinamentos, segue os seus exemplos, segue os seus passos. Então esses discípulos, eles estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós vemos que é ou querer ou não querer. Se alguém quiser vir após mim, então o Senhor Jesus Cristo vai andando, o Senhor Jesus Cristo vai pregando e os discípulos vão após ele. Além de aprenderem a sua palavra, aprendem com o que ele faz, aonde ele anda, a maneira que ele prega, aonde ele dorme, toda a vida dele, o discípulo segue e aprende junto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem quiser vir após mim, não, quem quiser, aleluia. Os discípulos ali nós vemos que eles quiseram, aleluia, seguir ao Senhor Jesus Cristo, menos Judas. Judas não quis, esse perdeu. Judas, que era dos 12 discípulos, apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ele não quis seguir após o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada nos diz, Jesus chamou dizendo que ele é o filho do diabo, que ele é o filho da perdição. E nós vemos que no final da vida de Judas, ele saiu para se enforcar, e nós vemos que ele acabou morrendo, caindo no precipício, e a Bíblia Sagrada nos diz que as suas entranhas se esparramaram pelo chão. E Judas, um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, não quis seguir ao Senhor Jesus Cristo, mas ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Aleluia. É uma coisa denunciar a nós mesmos. Tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como os apóstolos estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo, estavam aprendendo ao Senhor Jesus Cristo, aonde o Senhor Jesus Cristo ia, eles iam também. Quando o Senhor Jesus Cristo foi preso lá no Getsemane, aonde ele estava orando durante a noite, Judas chegou ali com os traidores. Judas vendeu o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, chegaram e prenderam o Senhor Jesus Cristo, mas os discípulos do Senhor Jesus Cristo ali estavam, eles estavam vendo com seus olhos o que é seguir ao Mestre, o que é seguir ao Senhor Jesus Cristo. Chega uma grande multidão ali, prende o Senhor Jesus Cristo, uns vão para um lado, outros vão para outro, eles viram isso acontecer, e Jesus ser levado para ser julgado, levado para ser preso, levado para ser torturado. Eles estavam, alguns de longe, olhando, mas estavam acompanhando. Pedro, o apóstolo Pedro foi um que acompanhou de longe. João também estava ali na volta, e mais outros. Então, o discípulo, ele segue o seu mestre. Os discípulos quiseram seguir ao Senhor Jesus Cristo, e ali estavam juntos. Então, creio que passou aquela noite, e eles de longe acompanhando. Creio que eles ficaram sabendo, ouviram o Senhor Jesus Cristo sendo açoitado. Eles viram o Senhor Jesus Cristo pegar a sua cruz e levar, subir ali ao Monte Calvário. Eles viram a morte do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tomou a sua cruz, seguiu, e Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi obediente até o Pai, e obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aí foi a obediência do Filho Jesus Cristo ao Pai que o enviou. Então nós vemos um dos discípulos, para nós já ir para a parte final, nós vemos o apóstolo Pedro.
ele quis seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que entre erros e acertos, ele estava ali como os outros também, errando e acertando, como nós também, errando e acertando, mas graças a Deus, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e quando nós erramos e nos arrependemos, o Senhor Jesus Cristo tem bênçãos para nós. Uma certa feita, o Senhor Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos: quem é que diz o povo por aí, quem é que estão falando que eu sou? O que é que eles dizem a respeito de mim? Eu creio que estavam os 12 discípulos ali na volta, e eles começaram a falar: olha, mestre, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, ou algum outro dos profetas. Então foi a resposta. Nós vemos que o próprio povo na volta comentavam, mas ninguém dizia, realmente não puderam entender até ali quem era o Senhor Jesus Cristo. Aí o Senhor Jesus Cristo continuou o assunto: mas e vocês, e vós, quem dizes que eu sou? Aleluia. Aí eles ficaram ali, mas o apóstolo Pedro, que quis seguir ao Senhor Jesus Cristo, teve a revelação do Espírito Santo e diz: olha, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo, Filho do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa palavra foi fiel e verdadeira. E o Senhor Jesus Cristo disse: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a partir dali, aleluia, os discípulos ficaram sabendo que realmente, sem dúvida, que o Senhor Jesus Cristo, ele era o Cristo, ele era o ungido, ele é o Messias, aleluia, e começaram a falar. Mas graças a Deus que o Senhor dali em diante começou a se revelar para eles. O que a Escritura no Antigo Testamento falava a respeito dele, aleluia, estava se cumprindo diante dos olhos daqueles discípulos que eram seguidores do Senhor Jesus Cristo. Mas um pouquinho mais adiante, o assunto continuou. O Senhor Jesus Cristo estava caminhando, os discípulos estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, e Jesus diz: olha, o Filho do Homem, o Messias, é ungido. Começou a falar que ele ia sofrer, que ele ia ser morto, que ele ia ressuscitar. E o mesmo apóstolo Pedro cometeu um erro tão grande, aleluia, ao dizer: olha, mestre, não fala isso, tenha piedade de ti mesmo. Como que o Senhor vai morrer? Como o Senhor vai sofrer na mão dos gentios, dos judeus? Como isso vai acontecer? Imagine, irmãos, se nós pensássemos que nem o apóstolo Pedro, e se Cristo não tivesse morrido, não tivesse se entregado por nós, aonde nós estaríamos neste momento? Certamente nós não estaríamos aqui, porque o único que tem o poder de nos salvar foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo disse para ele: quando nós falamos alguma coisa contrária à palavra de Deus, nós vemos o perigo que está acontecendo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Nem falou com Pedro, falou com Satanás, que estava falando na boca dele. Por quê? Porque aquilo que estava sendo falado era contrário à palavra do Senhor. Aleluia. Então esse é o cuidado que nós devemos ter no nosso dia a dia, de não falar nada contra a palavra do Senhor. Aleluia. Mas sim a favor, falar pela fé, porque se nós for falar o que nós vemos com nossos olhos, é claro que nós vamos falar palavras malignas também, como o apóstolo Pedro falou, palavras de Satanás. Se nós olharmos para as crises deste mundo, para a dificuldade desse mundo, para as perseguições deste mundo, se nós formos comentar, nós podemos falar quase que nem Pedro falou. Aleluia. Parece que ele tinha um coração bom, um coração amável, e aí realmente tinha, mas o Senhor Jesus Cristo deveria. O Senhor Jesus Cristo queria passar por aquele sacrifício, porque somente o Senhor Jesus Cristo seria o Cordeiro Imaculado de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele deveria passar por essa situação para nos resgatar do pecado, das trevas, e nos trazer para a luz, para nos resgatar a humanidade, nos resgatar das garras do inimigo e nos trazer para a sua bendita luz, para o redil do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos Pedro andando, errando e acertando, aleluia. Mas ele, depois do dia do Pentecoste, nós vemos que ele foi revestido do poder, como todos os demais discípulos do Senhor, quando estavam orando, esperando o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo disse que iria para o Pai, mas que enviaria o Consolador.
o advogado Espírito Santo a este mundo. Eles estavam esperando, eles receberam, é de Deus, aleluia, o revestimento. O Senhor Jesus Cristo disse: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e me ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, lá em Samaria e até os confins da terra, aqui em Rosário do Sul, onde nós estamos. A palavra do Senhor foi pregada. Nós vemos então a vida do apóstolo Pedro, que quis ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo, como nós queremos ser, aleluia, ou não, aleluia. Ele quis ser um seguidor de Jesus Cristo. Nós vemos então essa trajetória, dali em diante do Pentecoste. Ele fez uma pregação, uma explanação ali, explicando o que estava acontecendo, e nós vemos que quase 5.000 homens se converteram. Em outra pregação, 3.000 homens. Aleluia, foi grande o poder de Deus, a unção de Deus sobre a vida do apóstolo Pedro. Nós vemos, aleluia, quando chegou a parte final da sua vida, como seria? Ele era um seguidor do Senhor Jesus Cristo, como os outros apóstolos, como os outros discípulos. A história nos diz, a Bíblia não registra, mas a história nos diz que ele ia ser crucificado. Mas por que ser crucificado? O inimigo tem grande fúria contra mim, contra você, que pregamos a palavra do Senhor, que tiramos as almas das trevas e trazemos para a luz, a ponto de querer nos matar. Como nós vemos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, todos foram martirizados, menos o apóstolo João, que o Senhor Jesus Cristo já tinha profetizado: se eu quiser que ele fique até que eu venha, quem te interessa, Pedro? Então foi o único que não foi martirizado. Então iam crucificar o apóstolo Pedro, e ele chegou ali e disse: a mesma coisa que aconteceu com o meu mestre, mas eu quero ser seguidor dele, eu quero fazer o que ele fez, as palavras que ele me ensinou, eu estou cumprindo, mas o que ele passou, eu também estou passando. Agora chegou essa parte final da crucificação. Eu creio que ele glorificou o nome do Senhor. Então o cristão não pode temer nem a morte. Aqui no nosso país nós estamos em paz. Aqui no nosso Brasil, algum outro estão sendo presos por aí dos cristãos, mas até agora ninguém está sendo morto. Mas os discípulos do Senhor Jesus Cristo todos foram martirizados. O Senhor Jesus Cristo foi. E aquele que quiser seguir após o Senhor Jesus Cristo, renuncie a si mesmo, tome-se a cruz e siga. E no final daquela cruz é para ser crucificado. Então o apóstolo Pedro disse: olha, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Aleluia. Olha a situação, olha a bênção dele lá no céu, o galardão que o apóstolo Pedro deve ter recebido, ou vai receber ainda no último dia. Aleluia. Mas ele já está lá gozando das bênçãos celestiais do Senhor. A vida é de um dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos olhar para o apóstolo Paulo, o que ele passou, aleluia, quantos anos ele viveu na prisão, quantas cartas estão escritas na Bíblia Sagrada que ele escreveu na prisão, aleluia. E hoje essas cartas são as que nos abençoam, que nos ensinam, aleluia. E creio que também ele foi martirizado no final da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor promete para nós lá nos céus, aleluia, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do ser humano, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas o Espírito Santo tem nos revelado, aleluia. Convido a igreja para que coloquemos em pé. Aquele que quiser, vamos neste momento clamar a Deus. Passe aqui. Devemos clamar a Deus, assim como Bartimeu clamou, aleluia. E nós sabemos que o nosso Jesus Cristo, se ele tiver que parar, ele vai parar, aleluia. Se ele precisar mandar nos chamar até a sua presença, ele vai fazer com que isso aconteça. Aquele que quiser, neste momento, aleluia, o que queres que eu te faça? Se o Senhor Jesus Cristo me perguntar para mim, o que queres que eu te faça, aleluia, o que é que eu quero dizer? Eu quero ver, Senhor. Não, mas o irmão não enxerga, eu vou ver. Eu quero ver a obra do Senhor sendo realizada neste momento. Eu quero ver espiritualmente as almas sendo salvas, libertas, sendo transformadas. Eu quero ver o nosso país sendo evangelizado, o nosso país sendo salvo, o nosso país podendo dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que a nossa nação seja
feliz. É só assim. Não vamos esperar dos políticos ou esperar uma nação salva, uma nação convertida. Aleluia. Aí certamente teremos sucesso, seremos abençoados e seremos felizes. A felicidade que vem somente do Senhor Jesus Cristo. Mas alguém que queira vir aqui, vamos buscar a presença do Senhor e Ele tem